Olá pessoal! Alguma vez, você já ouviu falar no nome poltergeist? O nome significa fantasma barulhento, ou brincalhão. Em 1977, esse fenômeno atormentou uma família simples de Enfield, na Inglaterra, causando muito alvoroço na mídia. Mas antes de eu te contar essa história, nos ajude. Se inscreva no canal, deixe o like, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Preparados? Vamos lá! And what's that? Murder? Suicide? Or both? Invocação do Mal 2. Um filme de terror, com inspiração numa história real. Muitos já devem ter assistido, e ficado muito assustado com as cenas, mas não irei falar do filme, e sim, da história real. Nossa história começa no verão de 1977, no endereço 284 Green Street, em Enfield, no norte de Londres. A família simples composta por Peggy Hodgson e seus 4 filhos sofreram um fenômeno que muitos chamam de fenômeno poltergeist. O primeiro fenômeno aconteceu na noite de 31 de agosto de 1977. Peggy entrou no quarto e viu uma penteadeira movendo-se sozinha. Em entrevista, ela disse: "Eu não consegui acreditar. Cheguei a empurrar 2 vezes, mas na terceira vez, não consegui movê-la." Ela também relatou repetidas batidas na casa. Peggy pediu que um de seus filhos fosse chamar seu vizinho, Vic Nottingham, que logo em seguida, chamou a polícia. The local police could find no explanation for the knocking either. They were even more baffled when 2 of their beat constables reported seeing an armchair levitate across the Hodgsons' living room. A policial, Caroline Epps, foi a primeira a chegar ao local. Ela viu uma cadeira deslizar pelo quarto. A cadeira se levantou cerca de 1,5 centímetros do chão, e deslizou aproximadamente 1 a 1,2 metros para a direita, antes de parar, descreveu. Epps não sabia o que fazer, assim como os outros. Tempo depois, Maurice Grossi, membro da Sociedade para Investigação Psíquica, coordenou a investigação do que estava ocorrendo na casa dos Hodgson. Eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para outro. Vi a porta se mover sem ajuda. E senti uma diminuição na temperatura sem explicação, disse, em entrevista na época. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar. Quando perguntei: "Você está brincando comigo?", me atirou uma caixa de papelão e uma almofada na cara. No ano seguinte, o casal de americanos Ed e Lorraine Warren, que se consideravam demonologistas, também visitaram a casa e gravaram entrevistas com os Hodgson e outras imagens dos fenômenos aparentemente sobrenaturais. Richard Grossi, o filho de Maurice Grossi, era um advogado recém-formado quando começou o caso do poltergeist de Enfield. Como tal, ele é provavelmente o único membro da sociedade de direito inglesa que pode dizer que interrogou um fantasma. Todos os dias, no café da manhã, meu pai me mostrava 1 ou 2 das fitas cassete que ele tinha gravado na casa. Elas começavam com barulhos e batidas. Em seguida, as batidas respondiam ao interrogatório. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. Uma voz masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo. Ela parecia emanar de trás de Jeanette, que dizia que a voz vinha da parte posterior de seu pescoço. A voz se identificou como um antigo morador da casa, Bill Wilkins, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Grossi, ele disse que morreu de uma hemorragia. "Morri em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo", afirmou. Quando lhe perguntaram por que Jeanette não podia vê-lo, a voz respondeu: "Sou invisível. Porque sou um fantasma." A história de sua morte foi corroborada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa que, de fato, se chamava Wilkins. Muitos acreditam que o poltergeist foi invenção das 2 filhas adolescentes de Peggy Hodgson, Jeanette e Margaret Hodgson. As 2 crianças no centro do caso foram entrevistadas recentemente sobre suas experiências.
De acordo com Margaret, todos estávamos em um estado terrível, muito assustados e cansados, e isso piorou na medida em que passava o tempo. Já Jeanette diz que foi usada e abusada. Houve levitação, vozes e depois a cortina em que se enrolou no meu pescoço. Isso foi muito perigoso e me fez perceber que aquilo podia me matar. Haunted by a poltergeist. O fotojornalista Graham Morris, que na época trabalhava para o jornal Daily Mirror, ainda se lembra do que aconteceu quando ele recebeu um telefonema de seu editor e foi enviado à casa dos Hodgson para um trabalho que, segundo ele, mudou sua vida. Para ele, era claro que os acontecimentos estranhos ocorriam quando as crianças estavam em casa, especialmente Jeanette. Ao chegar na casa, ele parou na penumbra da cozinha enquanto adultos levavam, uma a uma, as crianças, que estavam dormindo. A última a entrar foi Jeanette. De repente, os objetos simplesmente começaram a voar. Um pedaço de Lego, inclusive, me atingiu no olho direito, disse o jornalista. Até hoje, Morris se diz convencido de que os objetos da cozinha não foram atirados nem levantados por ninguém. Ele diz ter se posicionado na esquina do cômodo para ter uma visão clara de todas as pessoas que estavam ali. Nenhuma delas estava fazendo nada, afirma. Em uma das sequências de fotos que fez da casa, ele mostra um momento em que Jeanette levitava em seu quarto. Na imagem principal, ela estava no ar, no momento em que voava. E havia subido deitada com a boca para baixo, descreve. Durante a investigação de Maurice Grossi, a repórter da BBC Rosalind Morris cobriu o caso para programas de rádio. Uma noite, ela e Grossi fizeram uma vigília noturna na casa enquanto a família dormia. Depois que as meninas foram dormir, ouvimos um barulho enorme vindo de seu quarto, no andar de cima, relembra. Morris subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado uma cadeira para o outro lado do quarto, a uma distância de 2,7 metros de onde o móvel estava. Para ela, era impossível que as duas crianças, que estavam dormindo na cama, tivessem feito isso. Na época, Morris declarou que estava convencida de que algo tinha sido responsável. Os professores de psicologia, Anita Gregory e John Pelofeli, não estavam convencidos e encontraram evidências de que as meninas tinham falsificado incidentes para benefício dos repórteres. Mas enfim, o caso infiel de Poltergeist é verdadeiro, ou não? Muitos acreditam que a família inventou tudo, usando truques básicos de magia, para conseguir uma casa nova e maior. Maurice Grossi chegou a ser criticado, depois de dizer que acreditava que parte dos fenômenos era brincadeira das meninas. Jeanette chegou a ser pega na mentira em alguns vídeos, mas que havia elementos genuínos que indicavam uma presença sobrenatural. Peggy Dixon era uma mãe solteira com 4 filhos pequenos, mas Rosalind Morris não acredita que uma casa melhor tenha sido sua motivação. Ela achava que sua casa era boa, e ficou nela. Foi o local onde ela morreu, em 2003, afirma. A jornalista admite que, no início, ela mesma era extremamente cética em relação ao fenômeno e buscava diversas maneiras de explicar o truque. No entanto, Dixon lhe pareceu sincera e muito assustada. Richard Grossi também não acredita que o motivo da família pudesse ter sido financeiro. Eles nunca ganharam dinheiro com isso. Ele também rejeita as afirmações de que Jeanette Dixon sofria de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico que pode se caracterizar por tiques vocais esporádicos. Quando a voz, que parecia vir da garota, começava, ela falava sem parar por 2, 3 horas, afirma. Seu pai, Maurice Grossi, também não acreditava na possibilidade de que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. Manter esse tipo particular de voz por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível, diz. Jeanette, por sua vez, mantém uma atitude firme diante dos céticos. Não me importa o que pensem. Eu sei o que aconteceu e sei que foi atividade do poltergeist de Enfield, que começou em agosto de 1977. Chegou ao fim em 1979. Em um balanço do caso, Rosalind Morris explica que há um ponto de vista espiritual sobre o que aconteceu, que tem a ver com fantasmas e forças externas, e uma teoria sobre forças interiores, baseada na psicologia junguiana. Esta última diz que o que gera esta energia é uma pessoa jovem que está com problemas, muitas vezes relacionados à puberdade. Jeanette estava exatamente nesta fase da vida. Não sei o que causou isso. Só sei que algo muito estranho estava acontecendo, diz, em entrevista à BBC News. Até hoje,
Não se sabe qual a explicação científica para o que ocorreu no endereço 284 Green Street, em Enfield, durante o verão de 1977. Esse foi um vídeo curto explicando os principais fatos sobre o caso Enfield Poltergeist. Se gostou, apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal e deixando o like. Comente o que você achou do vídeo e sugestões nos comentários. Contatos na descrição. Até mais.